que eu vi em Cristo Jesus, no que eu recebi da revelação que me foi dada. Então você pode me imitar, você pode olhar para mim, você pode seguir o exemplo que eu estou dando, porque eu não estou inventando um exemplo, eu estou seguindo o exemplo de Cristo. Então ele diz: sede meus imitadores. Observa o modo como eu procedo, observa o modo como eu lido com as situações e tenta copiar mais ou menos o que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo eu recebi de Cristo. Ele fala do Evangelho, ele diz assim que o Evangelho que ele pregava, ele não aprendeu de homem nenhum, mas que ele havia recebido de Cristo Jesus. Quando aqui no capítulo 11 ele vai falar sobre a ceia, ele diz assim: olha, na noite em que Jesus foi traído, ele nem estava lá, mas você percebe que Cristo transmitiu esse ensinamento para ele, Cristo mostrou isso para ele, revelou isso para ele. No versículo 23 ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, o que também eu vos entreguei. E ele que não estava nessa noite diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Mas olha que legal, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o que também vos ensinei, o que também vos transmiti. Ele está dizendo no versículo 1, você pode me imitar, porque eu vou fazer, não da forma que eu quero, mas da forma que Cristo me entregou, me transmitiu, me ensinou. E vocês podem me copiar, que vocês estão copiando o exemplo de Cristo. Isso é muito importante, muito sério. Vem comigo em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses capítulo 3, versículo de número 17, ele vai dizer assim, Filipenses 3, 17, ele diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E ele está falando a mesma coisa que ele falou em 1 Coríntios 11, versículo 1, só que agora ele está fazendo um contraste. Ele está dizendo: olha, irmãos, ele está falando para a igreja que estava em Filipos: irmãos, sede imitadores meus, e enquanto vocês vão me imitando, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E ele vai trabalhar toda aí a situação desses inimigos da cruz de Cristo. Ele vai dizer: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E ele diz: olha, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, corpo de carne, de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, como? Firmes no Senhor. Mas ele começa o final desse capítulo, no versículo 17, esse bloco que vai do capítulo 3, 17, até o capítulo 4, versículo 1, que é um bloco chamado Os Inimigos da Cruz de Cristo. Ele diz: irmãos, sede meus imitadores, e enquanto vocês vão sendo meus imitadores, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Porque a igreja de Filipos e as outras igrejas, não era só o apóstolo Paulo que ia lá pregar. Nesse tempo, muitas outras pessoas foram surgindo também como líderes. Você vê isso na primeira carta de João, na segunda carta de João. Existiam pessoas que já começaram na carta às igrejas da Galácia, que a gente chama de Gálatas. Você vê que existiam pessoas que pregavam a circuncisão, que pregavam a obediência à lei, e ele vai falando que não era só ele, não era só o grupo dele que pregava, tinha outros que também iam pregando, só que muitas vezes essas pessoas que iam pregando, iam para bagunçar o que Paulo tinha feito.
E por isso ele diz aqui: irmãos, sede meus imitadores, e observe os que andam segundo o modelo que vocês têm em nós. Por quê? Porque existem muitos que andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, embora pregam, embora estão aí, são inimigos da cruz de Cristo. E ele vai dizer: olha, imita-me, observa quem está andando segundo o padrão que eu estabeleci para vocês na igreja. Mas observa quem está aí pregando também, para que você não seja enganado, para que você não seja engodado, para que você não seja dilubriado, para que você não seja mercantilizado. Então, olha o padrão, olha, sede meus imitadores, sede imitadores meus, né? O termo que ele usa é sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que vocês tendes em nós. Olha para mim, e quando você vê alguém, você olha se está parecendo com aquilo que eu te ensinei, se está parecendo com aquilo que eu falei para vocês. Olha o que ele fala em Gálatas, volta aí para a sua esquerda, Gálatas capítulo 1, ele vai dizer, ainda dentro dessa ideia de modelo, ainda dentro dessa ideia de seguir um padrão, ele vai dizer assim, ó: admiro-me, capítulo 1, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Esse daquele que vos chamou, ele está falando do ministério dele, porque ele chama os irmãos da região. Galácia não é uma cidade, Gálatas não é uma cidade, é uma região. É como se falasse Triângulo Mineiro. Gálatas é a região da Galácia. A região da Galácia era composta de várias cidadezinhas. Então ele não está escrevendo para uma igreja. É errado você falar assim, a igreja que estava na cidade de Gálatas. Não existe cidade de Gálatas, existe uma região chamada Galácia. Assim como não existe uma cidade chamada Oeste Mineiro, existe uma região chamada Centro-Oeste Mineiro, que a cidade de Lagoa da Prata, Arcos, Bambuí, Nova Serrana, Lagoa da Prata, Arcos, faz parte, Japaraíba, né? Então aqui é uma região, e ele está dizendo para aquelas igrejas que faziam parte da região da Galácia: eu estou admirado, eu estou assim com a boca aberta, que vocês estão passando tão depressa daquilo que eu falei, que daquele que vos chamou na graça de Cristo, para o quê? Para outro evangelho. E ele vai fazer uma descrição aqui, o qual não é outro, senão que há alguns, está vendo? Não era só ele que pregava, tinha outros que pregavam também, e ele fala, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí ele vai bater o prego que vai definir o norte da coisa. Ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, seja anátema, seja sem bênção. E ele continua: assim como já dissemos, e agora para ficar gravado eu repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo está chamando a responsabilidade para ele, dizendo: olha, segue o modelo que eu estou deixando para vocês, fica nesse modelo, não muda desse modelo. E existem pessoas que estão trazendo outro modelo. Aí ele fala para a região da Galácia: eu estou bobo de ver como que vocês tão depressa, Filipenses capítulo 4, como que vocês tão depressa estão deixando o modelo que eu dei para vocês para abraçar outro modelo. Aí ele fala: olha gente, ainda que vocês vejam um anjo descendo do céu, e esse anjo pregue para vocês outro evangelho, presta atenção, não é ver um anjo, não é tipo assim o anjo plim aparecer na frente dele, é anjo vindo do céu. O texto quer dizer que ele está vendo o ser angelical descendo do céu,
e parando na frente da pessoa e apresentando para a pessoa um outro evangelho, Paulo diz: não aceita. E ele diz assim: se eu, Silas, a turma que anda comigo, Timóteo, Tito, se eu voltar aqui amanhã e pregar outro evangelho que não seja esse aqui, ainda que vocês vejam eu mesmo pregando outro evangelho, não receba. Agora em Filipenses, no capítulo 4, no versículo de número 8, ele vai dizer assim, vamos pegar o 8 para 9, Filipenses 4, versículo de número 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí o 9 ele diz: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha que texto maravilhoso. Ele pega o versículo 8 e ele começa a dizer: olha, todas essas coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, virtuosas, de louvor a Deus, seja essas coisas que ocupe o vosso pensamento. Mas olha bem, o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso vocês vão praticar, e o Deus de paz será convosco, e o El Shalom, e Yahvé Shalom será na vida de vocês. Mais uma vez ele está trazendo aqui a questão da responsabilidade dele sobre o que ele está ensinando. E ele está dizendo: olha, o que eu estou ensinando para vocês é o que eu quero que vocês pratiquem, é o que eu quero que vocês observem. O que vocês aprenderam de mim na escola bíblica, nos cultos de estudo, nas pregações públicas, o que vocês ouviram, o que vocês viram, é isso que vocês vão praticar, é isso que vocês vão colocar em prática, e há de ser que o Deus de paz vai estar convosco. 1 Coríntios, sua esquerda, capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer mais uma coisa aqui, mais uma vez ele vai dizer algo interessante. Capítulo 4, se você pegar do versículo 14 em diante, o subtítulo na atualizada é: Paulo os admoesta como pai. Ele diz assim: olha, eu não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos, como a filhos meus amados. Eu estou admoestando vocês não como filhos bastardos que o pai tem vergonha, mas como filhos amados meus. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, quer dizer, ainda que vocês tivessem tido milhares de pastores, milhares de líderes, preceptores em Cristo, seriam outras pessoas que ensinaram para vocês o que eu estou ensinando, porque ainda que vocês tivessem milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Ele está dizendo: olha, ainda que viessem milhares líderes, pregadores antes de mim, não são milhares preceptores, mas não são muitos pais. Mas eu gerei vocês em Cristo. Ele está dizendo: vocês não foram simplesmente ganhos para o Evangelho, eu gerei vocês. A ideia aqui é um útero, é uma mulher grávida, gerando, sentindo os chutes, o crescimento. O que Paulo está falando aqui é: eu gastei
tempo com vocês. Não foi uma coisa profissional, foi uma coisa assim das entranhas. Eu estou ensinando assim com amor para vocês. E ele continua: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha para mim, sede meus imitadores. Paulo está dizendo: olha, eu gerei vocês não como preceptores, não como os outros preceptores. Eu não simplesmente preguei e ganhei vocês e coloquei vocês na igreja. Ele está dizendo: eu gerei vocês. É como que uma mulher que está grávida. Cada um de vocês foi gerado com muito cuidado, com muito zelo. Então, eu admoesto, eu exclamo, eu grito para que vocês sejam meus imitadores. No 17, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino cada igreja. Alguns se ensoberbeceram. Aí ele vai falar das pessoas que ele está tentando fazer com que a igreja de Corinto não seguisse o exemplo. Alguns se ensoberbeceram. O que é ensoberbecer? Ensoberbecer é a soberba. Soberba, vanglória, jactância, são palavras sinônimas. Ensoberbecer é como se fosse inchar, inflar, apanhar vento. É como se a pessoa tivesse assim, sabe, exaltado. Ele está dizendo: olha, por essa causa mandei Timóteo, meu filho amado, fiel no Senhor, o qual lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensina a cada igreja. Porque alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve eu irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferes? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Porque eu vou trabalhar com vocês como pai. Eu quero que vocês sigam o que eu estou ensinando para vocês. O 16, né? Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Todos esses versículos que nós estamos lendo são versículos onde Paulo está chamando que a responsabilidade para si. Olha para mim, olha para o modo como eu ensinei vocês a ler a Bíblia, olha para o modo como eu ensinei vocês a olharem para Cristo, olha para o modo como eu ensinei vocês a cultuarem, olha para o modo como eu ensinei vocês a orarem, olha para o modo como eu ensinei vocês a dizimarem. Observa o que eu estou ensinando para vocês. Porque tem muitos que se inflamaram, tem muitos que se ensoberbeceram, tem muitos que começaram a ensinar outra coisa. Ele está falando: olha para o que eu ensinei para vocês. A todo momento ele está falando assim: não esquece o que eu ensinei para vocês, guarda o que eu ensinei na cabeça de vocês. 1 Tessalonicenses, um pouco aí para a sua direita, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo agora está no capítulo 2 de Tessalonicenses, uma igreja que estava na cidade de Tessalônica, e ele vai falar algo interessante aqui no capítulo 2. Ele vai dizer assim, vamos ler. Portanto, versículo 1, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, Filipos é outra cidade, onde ele escreveu a carta aos filipenses. Filipos é a cidade que recebe a carta com nome aos filipenses. Como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Ele está falando para Tessalônica. Eu gerei vocês, mesmo que eu fui rejeitado na outra cidade, eu não voltei para trás, eu fui para Tessalônica e preguei aí para vocês, mesmo que eu estava passando por muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano.
nem de impureza, nem se baseia em dolo. O que é dolo? O cara cometeu ele está de carro, e aí ele atropelou alguém, uma pessoa morreu, então ele vai ser julgado como um crime culposo. Ele bateu, ele não quis, não teve dolo, ele não premeditou. Dolo é quando tem a intenção de fazer. Dolo é quando, tipo assim, eu joguei o carro em cima da pessoa, então o acidente foi doloso. Eu tive dolo em cima daquilo, eu quis matar a pessoa. Mas quando é culposo, é quando eu não quis, mas aconteceu, não é? Então Paulo está dizendo, olha, eu não preguei o evangelho para vocês aí baseado em dolo, baseado em intenções impuras, espúrias, com segundas intenções. No versículo 4, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Paulo está dizendo, olha, eu preguei aí, e eu não fui atrás dos ricos da igreja, eu não fiquei querendo tapinha nas costas, e ele diz, eu não busquei glória de homens, eu não busquei glória de vocês, e nem busquei glória das pessoas da rua, das pessoas aí da sociedade. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. A ama é aquela que cuida, né, dos filhos dos outros. Então, se ela cuida dos filhos dos outros com cuidado, imagina os dela, é o que ele está falando. Assim, querendo-vos muito, estamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Nós não estamos simplesmente pregando o evangelho, nós estamos gastando a vida com vocês, e é por isso que vocês são amados da gente. Versículo 9, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dias labutamos. Labuta é trabalhar, é lutar, né? Labutamos, noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, proclamamos o evangelho de Deus. Agora o versículo 10, olha, vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo-vos recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes, olha aqui, imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então Paulo está dizendo, olha, o meu proceder com vocês em Tessalônica, as minhas atitudes evangelizadoras, o proceder fiel nas tribulações, olha, tudo isso eu quero que vocês observem como é que eu fui fazendo com vocês, e tenham isso como um modelo, tenham isso como um aferidor de comportamento, de medida, para vocês seguirem esse exemplo. 2 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses 4, vamos ver outra palavra dele aqui.
Perdão, 2 Tessalonicenses capítulo 3. Volta uma folha, capítulo 3, 2 Tessalonicenses 3, nem tem 4 aí também, né? Versículo, vamos pegar o versículo de número 6. Ele fala assim, ó: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu quero que vocês me copiem, mais uma vez ele está dizendo, olha, eu quero que vocês me observem, me copiem, sigam esse exemplo, não faça de outra forma. Primeiro Timóteo, capítulo 4. Primeiro Timóteo, capítulo 4. Até agora, Paulo está falando para a igreja, ele está falando de um modo geral para a igreja toda. Olha, vocês seguem, aí ele falou para Filipos, ele falou para Coríntios, ele falou para Tessalônica, só que agora ele vai falar para uma pessoa. Até agora ele falou no coletivo, agora ele vai dar uma palavra para um indivíduo. Até agora Paulo está falando, a gente está vendo ele falando, e agora ele vai falar para uma pessoa. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 6, ele fala assim, ó, ele está falando agora para uma pessoa, você pode ver pela carta aí, que ele está falando para Timóteo. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aí ele fala assim, ó: mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Aí ele diz, olha, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aí ele diz, ó, ordena e ensina estas coisas. Agora ele vai chamar Timóteo assim para postura mesmo. Ele diz, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, Timóteo, o que ele fala? Torna-te padrão dos fiéis. Timóteo, ele estava falando até agora para a igreja, agora ele vai falar para o indivíduo. Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Eu quero que você seja alguém que o povo queira copiar. Aí ele vai falar assim, ó, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão dos fiéis na palavra. Esse na palavra pode ser duas interpretações: na pregação da palavra, na palavra pode ser na pregação da palavra. Não inventa moda quando você for pregar a palavra, Timóteo. Prega a palavra, exponha o texto bíblico. Se colar, colou. Se salvar, salvou. Se não salvar, você não tem o que fazer. Então, torna-te um padrão na palavra. Mas na palavra também pode ser interpretado de uma segunda forma. Torna-te padrão no seu modo de falar. Mantenha a sua palavra honrada. Seu sim seja sim, seu não seja não. Sua palavra tenha peso, tenha compromisso. Empenhou a palavra, cumpra no empenho que você fez. E ele diz também no procedimento, nos negócios fechados. Procedimento é no seu procedimento lá no serviço, né, no local que você trabalha, na escola, na vizinhança. E ele diz também no amor, na fé.
seja um padrão na fé, seja um padrão na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura da Bíblia, dos manuscritos, né? Não tinha Bíblia ainda, mas dos manuscritos, da Torá, dos livros do Antigo Testamento, né? Que a gente chama de Antigo Testamento. Leia a exortação, a chamar os irmãos, sentar com eles, exortá-los, orientá-los. E ele fala também no ensino. Preocupe-se com o ensino. Ensina o povo a palavra. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade só pode ser conhecida se alguém parar para ensinar. O eunuco da rainha Candace estava na sua carruagem, partindo para a Etiópia. Filipe vem, encontra-se ao lado da carroça correndo, escuta enquanto o etíope está lendo as passagens de Isaías, o profeta. E Filipe pergunta: entendes o que você está lendo? Ele fala: como eu vou entender se ninguém me ensinar? Então, Paulo está dizendo para Timóteo: ensina o povo, gasta tempo, ensina o povo, ensina. Olha, enquanto eu chegar, você ensina. Versículo 13: até a minha chegada, aplica-te à leitura, você tem que ler para você ensinar. A exortação, o atacraseado, a exortação, quer dizer, corrige, mostra o povo, chama atenção, e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto, para que as pessoas olhem para você e falem: olha, esse cara é mesmo um discípulo de Paulo, dá para a gente ouvir ele, dá para a gente ir caminhando nas pisadas dele. Tem cuidado de ti e da doutrina. É legal que a ordem que Paulo fala para Timóteo, e aqui serve para cada um de nós, não é cuida da doutrina e depois cuida de ti. A ordem é cuida de ti. Quando ele fala cuida de ti aqui, ele está falando: faça exercício físico, preocupe com a sua alimentação, cuidado com a sua saúde. Ele está falando cuida de ti, porque não adianta você saber um tanto de coisa e você ser doente por uma doença que você poderia ter evitado. Não adianta você ter um tantão de conhecimento e você não conseguir ficar em pé aqui para ensinar, porque você está fraco. O que adiantou? Então ele fala: cuida de ti e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo agora está falando para Timóteo. Olha o tanto de coisa que ele falou para Timóteo, do 6 ao 16. Ele dá essas orientações para ele, orientações que agora não é mais para a igreja toda, é para um indivíduo. E no capítulo 1 de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, ele fala algo para Timóteo. Estou finalizando já. Ele fala para Timóteo assim, capítulo 1, versículo 18: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Quer dizer, você recebeu palavras, você recebeu confirmações, você recebeu orações, e eu agora estou te encarregando desse dever. Qual o dever? Combate firmado nelas o bom combate. Timóteo, combate firmado o bom combate. Essa labuta da vida cristã, eu quero que você combata com graça, com garra. Então, falando para cada um de nós aqui, então quem está no louvor, combate esse negócio com seriedade. Quem faz parte do diaconato, ou não faz o trem relaxado, não, combate o bom combate. Quem está na frente de um departamento, combate o bom combate. É isso que ele está dizendo aqui, olha, combate firmado nelas o bom combate. Enquanto você combate o bom combate, combater o bom combate é um lutador, é alguém que está lutando, é alguém que está combatendo, é um soldado brigando, lutando em prol de uma causa. E ele diz:
Enquanto você faz isso, mantenha a sua fé. Porque não adianta você fazer essas coisas e perder a sua fé. Ele diz, enquanto você vai combatendo, combate aqui são milícias, são lutas. Enquanto você vai labutando, combatendo, versículo 19, mantendo a fé e a boa consciência. Enquanto você ministra, enquanto você ensina, enquanto você lê, enquanto você congrega, mantenha a sua fé. Ensina o povo a jejuar, mas jejua também. Ensina o povo que precisa ler a Bíblia, mas leia também. Ensina o povo que precisa orar, mas ora também. Ensina o povo que eles precisam ser dizimistas, mas dizima também. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quer dizer, porque alguns acharam que a boa consciência não precisava. Estavam ali naquela labuta, trabalhando, envolvido na obra de Deus, mas esqueceram o Deus da obra. Não adianta você estar envolvido na obra de Deus. Se você perdeu o Deus da obra, não adiantou nada você estar envolvido na obra de Deus. Na verdade, a obra de Deus não é uma coisa, a obra de Deus é você. Então, enquanto você faz essas coisas, não perca a sua fé. Acho que foi domingo passado que eu fui no velório do meu tio. Aí quando eu voltei, já estava passado da hora do culto. Fui ouvir pela rádio e eu tenho acesso às câmeras aqui no telefone. E eu printei uns irmãos que estavam em lugares, enquanto o culto estava começando, printei a tela e mandei para cada um deles. Só mandei a foto deles fora do culto. Cada um foram 3 respostas diferentes. Mas uma resposta eu gostei. Das 3, uma eu gostei. Falou assim, estou com vergonha do senhor. Porque enquanto o culto está rolando lá, eu estou aqui fora batendo papo. Isso não vai acontecer mais, o senhor me perdoa. Estou com vergonha do senhor. Essa resposta me deixou feliz. As outras foram só desculpas. Não, estou cansado demais, já é o 3º culto, não sei o que e tal. Enquanto você está envolvido na obra, não perca a sua fé. Não perca a fé. Não adianta eu pregar a muito, esmurrar meu corpo e vê-los todos entrar pelas portas do céu, e quando eu entrar, apartai-vos daqui, maldito, porque eu não vos conheço. Mas eu preguei para esse povo tudo, não conheço você. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Ele está falando, olha, combate, firmado nelas o bom combate. Versículo 19, mantendo a fé, mantendo a boa consciência. O que é a boa consciência? É estar com a sua consciência em paz. Será que eu estou congregando? Será que eu estou indo para o culto? Será que eu estou aproveitando essa tal de pandemia para desculpar, para fazer algo que eu já não gosto, que é ir para a igreja? Ou será que eu estou mantendo minha boa? Mas o que tem a ver a boa consciência? O versículo 19 responde, mantendo fé e boa consciência, vírgula, porquanto alguns, tendo rejeitado o quê? Está lá em cima, não está não? Tendo rejeitado o quê? O que aconteceu com eles? Eles vieram naufragar porque pararam de combater o bom combate. Lá, volta no versículo 18. Eles vieram naufragar porque eles não estavam combatendo firmado nelas o bom combate? Sim ou não? Não, eles estavam combatendo o bom combate. 19. Só que o que aconteceu com eles? Eles, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar. O que você não pode fazer? Rejeitar a boa
consciência. Vamos colocar que a boa consciência, sabe aquele negocinho que fica dentro de você aqui, que a gente no mundo chama de consciência, mas na igreja a gente chama de Espírito Santo? Alguém fala assim: ah, minha consciência me acusou. É a pessoa que não conhece Jesus, porque a gente sabe que não foi sua consciência que acusou, porque você não tem nem consciência. O que te acusou foi o Espírito Santo de Deus. O que ele está falando aqui é: enquanto você vai fazendo essas coisas, Timóteo, continua deixando o Espírito Santo de Deus, ele vai chamar aqui de boa consciência, cobrar de você. É a boa consciência na labuta da fé que faz você voltar e pedir perdão para uma pessoa quando você erra com ele. É a boa consciência na labuta da fé que faz você agir, até você erra, mas faz você consertar o erro que você fez. Isso chamar de boa consciência aqui é o Espírito Santo. Diz a Bíblia que é o Espírito Santo que faz o que com a gente? Que nos convence. De quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai citar alguns irmãos aqui, ó. Ele fala aqui, ó: e dentre esses qual? Essa palavra é legal. Naufragaram na fé. Por que eles naufragaram na fé? Porque rejeitaram a boa consciência. Então, dentre esses que rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé, estavam quem? Estava um irmão chamado Himeneu e um irmão chamado Alexandre. Esses irmãos, dentre esses contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Porque esse povo, Himeneu e Alexandre, não eram pessoas que adoravam Apolo, que adoravam os deuses gregos e romanos daquela época. Eram crentes que naufragaram na fé e começaram a blasfemar contra a obra de Deus. Então Paulo fala para Timóteo: olha, só que até agora, para fechar, 2 Timóteo, último texto, 4. Para fechar, Paulo falou bastante. Paulo falou. Só que a gente, vamos dizer assim, a gente não viu Paulo fazendo nada, né? Ele está cobrando dos outros, olha, segue o meu exemplo. Aqui para Timóteo ele fala: combate o bom combate, e não sei o quê, e fica firmado, e guarda o coração, e guarda a fé, e não perde a fé. Mas e Paulo? Ele é mesmo um exemplo? E quando o negócio foi para o lado dele, eu não sei se você sabe, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele está preso, numa masmorra romana. Na verdade, ele já estava até na casa fazendo culto, porque ele ficou preso na cadeia, depois deixaram ele ir para casa, por ser um preso pacífico, deixaram ele para uma casa, e ele, preso domiciliarmente, pregava pessoas. Ele escreve essa carta para Timóteo. Essa segunda carta a Timóteo é a última carta que Paulo escreve. Ela não está aqui no último lugar, porque os livros bíblicos estão numa ordem de classificação literária. Ela é a última carta que Paulo escreve a Timóteo, mas aqui ela ainda tem, depois aqui na colocação, ainda tem Tito e Filemão, mas ela é a última, tá? Tito e Filemão foram escritos antes, a última é essa aqui. Nessa última carta, é a hora de Paulo mostrar se de fato ele é tudo aquilo que ele pediu para os outros. Eu não sei se você sabe, ele nessa carta aqui, não vou ler, ele fala assim, ó: eu já estou sendo entregue por libação, e a hora da minha partida é chegada. Ele está dizendo assim, ó, já marcaram o dia da minha execução, o toco do carrasco já está pronto, o machado do carrasco já está afiado. Ele diz aqui que ele foi julgado, e no dia do julgamento dele, ele ficou olhando assim, para ver se via alguém que ele conhecia, e não tinha ninguém lá. Ele fica triste, ele falou: ninguém veio me ver, todo mundo me deixou. Se você pegar aí no capítulo 4, no versículo 9, olha a vontade de chorar quando você lê: procura vir ter comigo depressa. Aí ele fala: porque Demas é Demétrio, um discípulo que tinha, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica.
Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Lucas é médico, então era amigo de Paulo, médico, então Paulo já está velho, preso, sem recurso, então Lucas fica com ele. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, que mandei até Éfeso, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como livros e tal. Ele vai falando, olha, traz para mim ler aqui um pouquinho. Aí nesse mesmo texto aqui, eu vou ler aqui, ele fala assim, versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, ainda está aconselhando, hein? Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Aí ele fala, ó, na minha primeira defesa, está vendo aqui, ele foi julgado, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Ele está dizendo que o Senhor não cobre deles isso, porque todo mundo me abandonou, mas o Senhor me assistiu, ele percebeu, ele sentiu Jesus com ele. Ele falou, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Você viu que ele não está falando aqui livrará da morte, porque ele sabe que ele vai morrer, já foi condenado, ele vai morrer. Acende a luz, ele vai morrer. Acende a luz que eu não enxergo aqui não. A ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Então ele está falando, olha, para mim não tem jeito mais não, para mim agora é a morte. Eu fiquei triste, sabe por quê? Porque na hora lá do meu julgamento, eu fiquei olhando assim, ver se eu via alguém, enquanto o promotor e o juiz e aqueles homens ficavam me sentenciando, ou eu não vi ninguém. Olhei para Lucas, porque só Lucas estava lá, olhei para ele, e não tinha ninguém lá. Mas a pergunta que eu quero fechar é, Paulo se colocou como um exemplo, ele falou assim, olha, me copia, e no final ele chama a atenção de Timóteo, olha, seja um exemplo, mas será que no final ele foi mesmo? Eu queria que você visse aí no capítulo 4, versículo 6, que ele diz, quanto a mim, já estou oferecido por libação. Libação era um vinho derramado, um sangue aspergido. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Da minha partida aqui é da minha partida desse mundo. Aí ele diz, olha que lindo, irmãos, combati, quero que todo mundo leia, combati, completei e guardei a fé. Eu combati o bom combate. Ele falou para Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 18 a 20, ele falou, combate o bom combate, guarda a fé, Timóteo. E quando é a hora que acontece com ele, ele fala, eu combati o bom combate. O que ele mandou Timóteo fazer, ele fez. Falou, eu combati o bom combate, eu guardei, eu completei a carreira, e eu guardei a fé. Aí no versículo 19 ele fala, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo deu tanto exemplo, deu tanto conselho, ele chamou a atenção das pessoas a que ficassem firmes, mas quando chegou a hora dele, sabe o que ele fez? Ele falou, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele está dizendo, eu fui até o final. É por isso que ele disse, pode me copiar. E no final ele assina com caneta mesmo, não é de lápis, não é de caneta. Eu vou morrer essa semana, né? Eu estou parafraseando aqui, mas eu fui fiel até o final. Foi perfeito, irmãos? Ele não foi perfeito, não. Ele brigou com Barnabé. Ele não foi perfeito, não. Ele expulsou João Marcos da comitiva dele. Ele não foi perfeito, não. Ele tinha até um espinho na carne, mas ele foi firme, foi fiel. Que você seja fiel ao Senhor, que apesar das suas imperfeições, as suas chatices humanas,
você seja fiel ao Senhor. Não importa qual time você torça, quem sabe você torce para um time intorcível, quem sabe você é de um partido que não deveria nunca nem existir, não tem problema, mas no final eu sou fiel ao Senhor. Quando alguém perguntar qual é o seu Deus, você vai falar: meu Deus é Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Que os seus netos nasçam e vejam você firme, e quando você partir, eles continuem vendo você firme. É isso que eu quero deixar nessa noite. Paulo está dizendo: olha, segue esse exemplo que eu dei para vocês. Para quê? Para que vocês fiquem firmes até o dia da partida. Eu estava lendo a Bíblia hoje, me permita só ler com vocês esse versículo aqui de Crônicas. Eu achei interessante demais. Eu não sei se é porque eu estou meio melancólico por causa da morte do meu tio. Eu chorei lendo esse texto, porque eu estava lendo Crônicas e vi que em 1 Crônicas, Samuel, que é o autor de 1 Crônicas, está falando bastante coisa de Davi. E lá no capítulo 17, Davi está querendo construir o templo. Eu acho legal demais. Davi está juntando as coisas para construir o templo, todo satisfeito, todo feliz, já conquistou. No capítulo 18 está escrito as diversas vitórias de Davi. Depois você lê esse capítulo, você vê que tanto de vitória que Davi teve. Mas quando chega no 17, ele fala assim: eu vou fazer uma casa para Deus. Ele chama Natã e fala: Natã, eu tenho casa, meus conselheiros têm casa, todo mundo tem casa, só Deus que não tem. Eu vou fazer uma casa para Deus. Aí Natã: eu vou orar a Deus para ver se Deus fala. Aí, versículo 11 dá assim: Deus fala para Natã falar para Davi: há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Davi está todo fazendo projeto: eu vou construir uma casa para Deus. Aí Deus, lá no comecinho aqui, no versículo 3, Deus aparece para Natã e começa a falar com Natã e fala para Davi. Entre tantas coisas, você fala com Davi assim: Davi, você vai morrer. E quando você morrer, eu vou levantar um filho seu para ficar no seu lugar. Eu não sei se você entendeu o que eu estou dizendo. Deus diz para Davi: você vai morrer, você não vai construir casa para mim não. Você pode juntar o material, mas a casa que vai construir é outra, porque você vai morrer. Quando eu li esse texto, você vai morrer, Davi, Deus falando para Davi, Davi nem está morto ainda, está novo, e Deus falando: você vai morrer, Davi, você vai morrer, irmão, eu vou morrer, e a única coisa que a gente vai levar daqui é nossa vida com Deus. Essa é a palavra de hoje. Posso até não conseguir ter transmitido para você do jeito que eu queria, mas no final eu quero que você faça igual Paulo: combati o bom combate, concluí minha carreira, eu não desviei, eu não adorei outros deuses, eu concluí minha carreira, e agora que meu coração está parando, eu guardei a fé. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor. Faz um beliscão para nós aí, Tiago. Quero orar com você nessa noite. Uma oração levando você a entender isso que Deus falou para Davi: não, você não vai construir nada para mim não, sabe por quê? Você vai ser recolhido com seus pais, você vai morrer, Davi. Quando eu li isso, eu falei: cara, o que Davi deve ter sentido quando Deus falou com ele em plena vitória: você vai morrer, Davi, não fica fazendo muito plano não, eu vou te levar. É isso que eu queria trazer para a gente nesse momento. A gente vai partir daqui, irmãos. Marido seu, casa sua, mulher sua, carro seu, dinheiro seu, conta sua, tudo vai ficar para trás. A única coisa que vai valer mesmo é se você guardou a sua fé. Então, guarda a sua fé, irmão. Amém, amados? Não deixa a pandemia matar a sua fé. Não deixa cansaço matar a sua fé.
Não deixa luta matar sua fé. Não deixa mau testemunho de irmãos matar sua fé. Olha, mau testemunho de irmãos teve no passado, tem no presente e terá no futuro. Então não deixa nada acabar com sua fé. Paulo aos Romanos ele diz: que me separará do amor de Cristo? Será a profundidade, a altura, espaço, anjo, demônio, principado? E ele fala: estou certo de que nada, nem ninguém, nenhuma criatura poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o camarada é abençoado, porque na última coisa que ele vai falar na vida dele é: eu combati o bom combate, acabou minha carreira, mas eu guardei a fé. Erga suas mãos ao céu e diga: eu tenho fé, e vou guardar essa fé até o último suspiro da minha vida. Guardar a fé, guardar a fé. Curve sua cabeça, Tiago vai fazer um beliscão, o louvor vai cantar um pedacinho só, e você vai falar com Deus: Senhor, eu quero guardar minha fé. Eu sei que são muitas lutas, muitas dificuldades, mas eu quero guardar a minha fé. Eu posso não trocar de carro, eu posso não conseguir ter dinheiro, mas minha fé, eu quero guardar ela. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Glória a Deus. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença, meu Levanta suas prazer. mãos aos céus, quero te abençoar. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Que a sua casa seja abençoada, que você experimente a prosperidade do Senhor, a bondade do Senhor, que você veja o filho dos seus filhos e que haja paz sobre sua família, hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe, uma noite abençoada em nome de Jesus. Cumprimente alguém do seu lado assim, dando uma...